Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite, que o nosso Deus e Pai conceda para você uma noite reparadora, abençoada, uma noite de descanso, muito abençoado por Deus. E para quem vai trabalhar, né, ou praticar alguma outra atividade, que Deus fortaleça e proteja você grandemente, está bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para que, em fazendo isso, o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveita aí o espaço dos comentários, escreva aí o nome das pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós oramos por todos os nomes que você escreve aí. E quando você receber um coraçãozinho na mensagem que você enviou para a gente, nos nomes que você enviou para a gente, isso é sinal de que nós lemos a sua mensagem e já pegamos os nomes e colocamos no caderno de orações, tá bem? Muito bem, olha só, o perigo de falar demais, o perigo de abrir a boca e falar em demasia. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia, ela recomenda a gente a falar muito ou ela recomenda que a gente não fale muito? O que a palavra de Deus diz? Falar demais traz problemas para a gente ou não traz problemas para a gente? Bom, antes de mais nada, antes da gente ler o texto aqui, eu só vou dizer para você que o que nós vamos falar sobre o perigo de falar demais é com relação às pessoas em estado, vamos dizer assim, normal, tá bem? Estado normal, pessoas que não têm nenhum transtorno, que não têm nenhum problema mental, que não têm nenhum problema, que não estão passando por tratamentos, porque tem pessoas que quando elas têm algum transtorno, algum problema psicológico, mental, ou então quando estão passando por tratamentos psicológicos, às vezes tomam algum medicamento ou alguma medicação que acaba tendo efeito colateral. Então tem pessoas que falam demais porque tem problemas psicológicos, tá? Então não é para essas pessoas que essa palavra é dirigida hoje, tá? Então quem tem algum problema psicológico, ou está em tratamento, ou toma alguma medicação, às vezes a pessoa até toma remédio errado, né? Ou então toma por conta própria, a cabeça dá uma virada, né? A pessoa fala, até espuma pela boca, né? Então já é outra questão, tá bem? Então o que nós vamos falar aqui é para aquelas pessoas que estão em estado normal, tá bem? Que falam demais sem ter nenhum problema na cabeça, ok? Muito bem. O que a Bíblia diz então? Provérbios capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então olha só, a primeira parte do versículo diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Ou seja, o que guarda a sua boca quer dizer a pessoa que fala pouco, a pessoa que evita falar demais. O que essa pessoa faz? Ela conserva a sua alma. Alma quer dizer aqui vida. A pessoa, ela evita muitos problemas, muitas dores de cabeça. Sabia disso? A pessoa que aprende a falar só o necessário e quando abre a boca fala uma coisa que edifica, uma coisa que é justa, uma coisa que se aproveita, essa pessoa, ela vai evitar muitos aborrecimentos, muitas dores de cabeça, muitos problemas, tá? E a pessoa que fala demais? Olha o que o texto diz. Mas o que muito abre os lábios, ou seja, a pessoa que fala demais, a si mesmo se arruína. A si mesmo a pessoa se destrói. Não precisa nem do diabo para destruir a pessoa. A pessoa que fala demais, o diabo fica até de fora, só olhando a pessoa se destruir. Por que a pessoa que fala demais pode se arruinar? Pode trazer problemas para si. Sabe por quê? Por causa do seguinte: quando a pessoa fala demais, ela começa a falar sem pensar. Ela não raciocina mais. Ela vai falando e despejando um monte de coisa que pode comprometer. Em dois sentidos. No primeiro é o espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Correto? Você vai perguntar, o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver o seguinte: como que Deus criou o universo? Ele criou falando, né? Tudo que Deus falava surgia, vinha à existência. Ora, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tudo que nós falamos também vem à existência.
Então, quando nós falamos coisas boas, essas coisas boas vêm à existência. Mas, infelizmente, quando nós falamos o que não convém, coisas erradas, essas coisas erradas também vêm à existência. Só que quando a pessoa fala demais, ela começa a falar sem pensar, né? Um crente, por exemplo, que conhece as promessas de Deus sobre cura, libertação, proteção, provisão de Deus e tudo mais, ela vai falar essas coisas. Mas quando a pessoa começa a falar demais, ela já começa a falar coisas contrárias às promessas de Deus. Por exemplo, a pessoa quando fala demais, sem perceber, ela fala, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Bom, quando você fala que tem medo, você está permitindo que o medo tome conta de você. No falar demais, porque a pessoa não vigia, porque ela começa a falar e não perde o controle, ela já fala que está fraca, que está desanimada com isso, está desanimada com aquilo. O que acontece? Você com as suas palavras, você está fazendo o desânimo surgir, vir à existência em você. Aí você fica cada vez mais desanimado. Com a própria boca a pessoa fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, estou doente disso, estou doente daquilo. Você está chamando a doença à existência ou fortalecendo a doença que já existe na sua vida. Está entendendo? Uma pessoa que fala demais, né? Então, no sentido espiritual, é isso daí. A pessoa acaba trazendo transtornos para si. Por quê? Porque fala tanta besteira que cada coisa errada que você fala, cada coisa contrária à palavra de Deus que você pronuncia, você está dando autorização para o diabo entrar na sua vida e destruir você. Tá bem? Por isso que a sabedoria de Deus aqui, não é nem a sabedoria de Salomão, porque foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios, mas foi o Espírito Santo que o inspirou. Então é Deus dizendo que a pessoa que fala demais se arruína, a si mesmo se arruína. E um outro sentido que isso também é verdadeiro, no sentido humano mesmo. Por exemplo, você começa a falar demais, aí você começa a falar do fulano, do cicrano, do beltrano, você começa a falar do seu colega de serviço, você começa a fazer uma espécie de fofoca. O que acontece muitas vezes? Essa conversa chega no ouvido das pessoas, aí a pessoa vem tirar satisfação com você, a pessoa vira a cara com você, a pessoa vem brigar com você. Olha quanto aborrecimento você mesmo caça para si quando fala demais, não é? Você dá a sua opinião sem ser chamado, aí as pessoas vêm tirar satisfação com você. Você começa a falar demais, você começa a se arruinar. Às vezes você trabalha em um certo local, né? E de repente o teu supervisor, teu chefe, está vendo que você é um bom trabalhador ou trabalhadora e que está pensando até em te promover. Mas aí você começa a falar demais e essas conversas tolas chegam no ouvido do chefe, quer dizer, o chefe vai falar assim, eu não vou promover essa pessoa fofoqueira, fala muito, causa até intriga entre os outros colegas de serviço. Quer dizer, gente, o falar demais só traz prejuízo para a gente. Por exemplo, tem casos de mulheres casadas que são felizes até no casamento, tem um bom marido, uma boa casa, uma boa situação, só que elas começam a falar demais. Elas falam para as amigas, meu marido faz isso para mim, meu marido me dá aquilo, me dá aquele outro, ele faz isso, ele faz aquilo, De repente, sabe o que acontece? As amigas que ouvem você falar assim, começam a ficar com inveja de você, começam a cobiçar o teu marido, começam a cobiçar a tua casa, começam a cobiçar o que você tem. Por quê? Porque a língua é grande, mas a língua não para quieta dentro da boca. A língua parece ter uma vida própria. Fala demais, olha a ruína, aí a pessoa fica com inveja. De repente, aquela amiga para quem você falou começa a dar em cima do teu marido, né? E às vezes o marido nem convertido acaba caindo no adultério. Aí tudo aconteceu porque muitas vezes é porque a pessoa tem uma boca que fala, né? Como se diz, mais que o homem da cobra. Mais que o homem da cobra. Fala mais que o homem da cobra. E quantos problemas que a pessoa atrai para si. O homem da cobra, se você não sabe o que é, né? Essa é uma expressão que a gente usa, os mais velhos usam, né? Porque antigamente existia um vendedor de xarope, de remédio caseiro, né? Ele viajava de cidade em cidade com uma mala. E dentro da mala tinha os xaropes que ele vendia, os remédios, os elixires, né? O elixir que eles vendiam. E levava junto uma cobra, geralmente uma jiboia, né? Domesticada, né? Então o que esse homem fazia? Ele chegava na cidade, procurava um local de muito movimento. E ali então o homem chamava as pessoas de que maneira? Falando. Ele começava a falar e falava, mas falava até para os cotovelos, como se diz, né? E as pessoas começavam a dar atenção.
E aí ele pegava uma cobra, uma jiboia, né? Colocava no pescoço e ficava ali falando com o povo e mostrando a jiboia, pegava no pescoço da jiboia assim, né? E chegava perto das pessoas. Jiboia não tem veneno, né? E muitas pessoas até, muitas não, mas algumas pessoas até têm como bicho de estimação, né? Então ele falava e eu já vi isso aí quando eu era criança, né? Aqui no mercado municipal da cidade de Espírito Santo do Pinhal, né? Eu ia de domingo de manhã lá no Mercadão, né? E tinha um espaço lá onde esse homem ficava, do lado do Mercadão, assim. E aí a gente ia lá comprar figurinha na época, né? Figurinha, para bater figurinha, comprar figurinha, trocar figurinha. E a gente fazia isso, depois começava o homem da cobra a falar, a gente ia lá. A gente ficava observando o homem pegando a cobra, né? Para nós crianças, eu nem lembro o que ele falava. Mas eu sei que ele falava muito, mas a gente ficava impressionado ele brincar com a cobra ali, né? Então a molecada ficava oriçada com aquilo ali, né? E depois que ele falou, ele abria aquela mala dele e apresentava o elixir, né? Que curava tudo, né? Curava até desde unha encravada até câncer do pior grau, né? Claro, não curava nada, né? Mas é o que eles faziam. Então, o homem da cobra é isso daí. Então, quando a gente fala da pessoa que fala mais que o homem da cobra, né? Quer dizer, uma pessoa que fala demais da conta. Só que, como diz o texto aqui, a pessoa que fala demais traz para si muitos prejuízos, tá bem? Muitos prejuízos. Então, aprenda a controlar a sua língua, aprenda a controlar a sua boca. Não fale das coisas que você tem para os outros. Tá? Você pode até contar o seu testemunho, mas muitos detalhes você tem que guardar para você. Muitas coisas íntimas de você, do seu marido, você tem que guardar para você, entendeu? De repente você fala, o teu marido é um homem complicado, tem seus problemas, e você começa a falar demais. Quando você vai na casa da sua mãe, na casa das suas irmãs, você reclama do seu marido, que só Deus para ter misericórdia. O que está fazendo? Traindo problemas para si, porque está falando uma coisa que não devia falar. Ore por ele em vez de ficar criticando ele. E nesse muito falar, ele fica cada vez pior e duro, não é isso? Se ele sabe que você fala dele para suas amigas, para suas irmãs, para sua família, é aí que ele vai ficar mais embirrado ainda. Essa palavra aqui é sabedoria pura. A pessoa que guarda a sua boca preserva a sua vida, evita aborrecimentos, mas a pessoa que fala demais, a si mesmo se arruína. É verdade. Então, o que acontece? Não precisa nem do diabo para destruir a pessoa própria se destrói, tá certo? E para finalizar, antes da oração, na carta de Tiago, o Tiago aqui, ele fala algo muito importante com relação ao falar demais. Olha só que interessante a colocação que ele faz aqui. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, quer dizer, toda pessoa, seja homem ou mulher, né? Toda pessoa, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ouça prontamente, demora para falar, demora para emitir uma opinião. Não fica falando antes de pensar e raciocinar. Você vai falar alguma coisa, tem que pensar se o que você vai falar vai trazer problema para você ou para outras pessoas. Segura a boca aí, né? Gente, a própria natureza ensina, é só você parar para pensar, né? Deus ele usa muitas coisas da natureza para explicar verdades espirituais para gente. Quantos ouvidos você tem? 1, 2, sim ou não? Repito a pergunta. Quantos ouvidos você tem? 2. Quantas bocas você tem? 1. Ouça mais. Fale menos. Simples assim. Simples assim. Você é uma pessoa que falou que não devia, trouxe problemas para si, para sua família. Você falou e provocou até inveja nos outros. Agora os outros ficam com inveja de você, até falam mal de você. Trouxe problemas para si. Hoje, na oração que vamos fazer agora, nesse momento, é o momento de você pedir perdão a Deus e pedir ajuda para Ele, para ajudar você a controlar a sua boca, guardar a sua boca. Seja uma pessoa sábia, tá bem? Sábia. Evita problemas guardando a sua boca. Se você é aquela pessoa que já tem o hábito de falar pouco mesmo, graças a Deus. Mas vamos orar agora. Eu não sei qual é a sua necessidade agora.
Cura, libertação, família, vida sentimental, financeira, não sei. Mas vamos clamar a Deus. Eu falei de vida financeira, né? Só mais uma coisinha, por favor. Muitas vezes a pessoa fala muito que não tem dinheiro. Vive o dia todo falando que não tem dinheiro. Vive falando o dia todo que não tem condições. Vive o dia todo falando que não sabe o que vai fazer porque não tem dinheiro. Você está cada vez mais sem dinheiro, né? Tá vendo? Prestou atenção? Nunca diga que não tem. Sempre diga assim: pela fé eu tenho. Pela fé o meu Deus proverá. Pela fé o meu Deus supre cada uma das minhas necessidades. Mas não diga que não tem. Nunca fala isso, tá bem? Porque a sua boca traz para você aquilo que você fala. Diga que você tem sim pela fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Coloca aí para a gente consagrar. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra de hoje que o Senhor nos concede. Eu peço a Ti, meu Deus maravilhoso e amado, que cada pessoa que ora comigo, Senhor, seja respondida em suas orações. Meu Pai, agora estamos falando contigo e nós ouvimos da Tua palavra que aquele que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que fala demais a si mesmo se arruína. Então, meu Pai, se essa pessoa tem falado demais, estando em seu estado normal, que o Senhor perdoe, Pai, e ajuda essa pessoa a vigiar a sua boca. Ajuda essa pessoa, Pai, a fechar a boca, a não falar o que não convém, não falar demais. Ajuda essa pessoa, Pai, a fechar a matraca. Desculpe a expressão, Senhor, mas é isso, que essa pessoa tenha o controle sobre os seus lábios. E, Pai, e essa pessoa que já tem o hábito de falar pouco, que o Senhor abençoe ainda mais, para que toda vez que essa pessoa abrir a boca, que saiam palavras que edificam, palavras de vida, de saúde e paz. Pai, te peço por essa pessoa que está passando por um momento de necessidade, um momento, meu Pai, de aperto financeiro. Meu Deus, dá provisão para essa pessoa. Abre a porta de trabalho, que ela tenha, meu Pai, uma saída financeira, que o Senhor ajude essa pessoa, Pai, a honrar os seus compromissos, a limpar o seu nome, que o Senhor dê para ela a provisão, meu Pai. Até hoje, Pai, essa pessoa falou muitas vezes que não tinha dinheiro, que não tinha condições e que não tinha dinheiro. Mas, Pai, perdoa. Ela aprendeu a lição e começa a dar para ela a provisão que ela te pede, Pai. A condição dela pagar as suas contas, pagar os aluguéis que estão atrasados, pagar, meu Pai, o cartão de crédito. Meu Pai, enfim, que essa pessoa tenha a condição de ter suas necessidades supridas. Pai, estende a tua mão para curar a pessoa que está enferma, as pessoas que se encontram enfermas, Pai. Cura todas elas que oram comigo agora ou que são apresentadas em oração. E também, Pai, essa pessoa que perdeu alguém por falecimento ou por separação. Então, Pai, conforta o coração dessa pessoa que ora comigo. Traz paz para ela, Pai, e que ela seja muito abençoada a partir desse momento. Te peço, meu Pai, abençoe esse copo com água, santifique esse copo com água, o qual recebemos de tuas mãos, abençoado, ungido e consagrado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amigo e amiga, a água está apresentada, beba com fé, tá bem? Beba com fé, dê graças a Deus e ouça essa palavra de novo, tá? E controle a sua boca, tá certo? Que você tenha uma excelente noite, muito abençoada por Deus e até a próxima.